Muito bem. Agora vamos passar para um outro assunto, uma boa notícia. Boa notícia. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei das saidinhas, que acaba com as saídas temporárias de presos em feriados no país. A única exceção é o caso dos detentos de baixa periculosidade, que forem realizar cursos estudantis ou profissionalizantes. O texto agora segue para sanção ou veto presidencial. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou a aprovação da proposta no Congresso. Nas redes sociais, Tarcísio escreveu o seguinte, abre aspas, um passo fundamental para mitigar a reincidência e acabar com a impunidade, fecha aspas. Já o deputado federal Guilherme Derrite, relator da proposta, avaliou que esta é a primeira vez em décadas que o Congresso Nacional aprova uma legislação que coloca a vítima no centro do debate. Ele diz também que ninguém aguenta mais os casos de vários criminosos liberados nas saídas temporárias e que cometem assassinatos, estupros e homicídios, que são assassinatos. Muito bem, vamos então agora partir para o nosso debate, que vou começar com a nossa querida Raquel Galinatti, delegada de polícia, brava, severa. Doutora Raquel Galinatti, a saída temporária é algo que eu não consigo entender. Saída temporária é só para preso em regime semiaberto. Não existe saída temporária para regime fechado. Então, se ele quer estar preso, se ele está preso, ele não está no regime semiaberto. E mesmo assim, ele obtém a saída temporária. Então, das duas, uma, nós temos então presos que progrediram ao regime semiaberto, mas como não existe colônia penal, eles continuam juridicamente no semiaberto, mas fisicamente atrás das grades. Então, primeiro, é um erro do Poder Executivo. Se a lei manda construir colônia penal e casa do albergado, tem que ter investimento para isso, porque isso é investimento em segurança pública. Não tem presídio superlotado, não tem preso que cai nas garras do crime organizado, por exemplo, PCC, que está dentro das cadeias. Não tem quem está no regime aberto e fica em casa, que ele teria que voltar 6 horas da tarde para a casa do albergado, passar sábado e domingo na casa do albergado, mas como não tem casa do albergado, ele fica na casa dele. Ou seja, já antecipa a liberdade. Uma impunidade total. Já é um alento o fim da saída temporária, mas outras providências teriam que ser tomadas, doutora Raquel Galinatti? Com certeza. A saída temporária, ela tem um contexto que justifica tinha um contexto para justificar essas saídas, esses benefícios, que seria a ressocialização daqueles que estão no sistema penitenciário. A gente sabe que eram muito utilizadas justamente para equilibrar possíveis rebeliões dentro do cárcere, dentro do sistema penitenciário, justamente por essa deficiência na estruturação do sistema de justiça, na estruturação da segurança pública. Com as saidinhas temporárias, nós que atuamos ali na segurança pública, a gente sabe que o policiamento ostensivo preventivo tem que ser reforçado. Nós sabemos que a polícia judiciária tem que monitorar através de investigações determinados locais, saturar aqueles locais e investigações para tentar proteger a população. Ou seja, além daqueles crimes que somam e que deixam a população amedrontada, as saidinhas temporárias, elas triplicavam, quadruplicavam esses crimes. Os presos, eles saíam não para se ressocializar, mas justamente para praticar crimes. E eles estavam em contato com os presos em regime fechado, claro. E aí a gente tem conjecturas N do que eles tinham também de missão, porque os presídios são comandados por facções criminosas. Então foi acertada a decisão tanto do Senado como da Câmara. Acredito que o presidente, ele deve sancionar. Não sei se o ministro da Justiça, no afã garantista, ele queira sugerir o veto, mas a sociedade, em todas as esferas, tanto que foi simbólica, né, a aprovação, foi simbólica em todas as bancadas. A sociedade não aguenta mais a incompetência do Estado em poder
dar estrutura de segurança pública, tentar um malabarismo, um jeitinho sob pretexto de proteção da dignidade e dos direitos humanos. Quando a gente fala que o preso, ele tem que ter os seus direitos garantidos, eu reforço, deve ter os seus direitos garantidos, contanto que não viole o direito da vítima, contanto que não viole o direito do cidadão. Então, a ausência de impunidade, ao meu ver, isso sim é uma violação aos direitos humanos. Muito bem. Rafael Macris, eu já vi que você é linha dura, negócio de saidinha temporária aí, acho que sai, depois não volta, pratica crime. Você é a favor do fim da saída temporária? Agora, isso também não pode gerar uma crise no sistema carcerário? Pode ser que não, né? E mais, o presidente falou que é contra. Será que ele vai sancionar? A verdade é que o Lula está numa baita de uma saia justa aí, né, Capês? Ele vai ter que tomar uma decisão entre sancionar essa lei ou vetar. E eu já ouvi vários congressistas dizendo que caso haja o veto presidencial, eles vão trabalhar para derrubar o veto. Agora, a verdade é uma só. Por conta das leis brasileiras, por conta da justiça brasileira, a prisão hoje no Brasil, infelizmente, ela é educativa. A prisão hoje no Brasil não serve para punir os criminosos. Hoje vale a pena ser criminoso no Brasil. Hoje vale a pena sair para cometer crime. Vale a pena se filiar numa facção criminosa. Por quê? Por conta da impunidade. Ou por conta das penas brandas que a gente tem hoje aqui no Brasil. Como que funcionava antes dessa lei ser aprovada? Quer dizer, como funciona ainda hoje? Existem 5 feriados de 7 dias que os presos têm direito a sair. Ou seja, 5 vezes por ano, durante 7 dias, a população passa por uma insegurança danada. E qual que é a justificativa? Queremos sair para o Dia das Mães, queremos sair para o Dia dos Pais, sair para comemorar o Natal em família. Peraí, se você quiser passar o Natal em família, se você quiser passar o Dia das Mães, o Dia dos Pais com seus familiares, é simples, não comete crime. Não mata o pai, não mata a mãe, não mata a filha, não mata qualquer outro tipo de pessoa, não rouba. Daí você vai ter direito, você vai poder passar essas datas festivas com quem você gosta. Agora, vê Alexandre Nardoni saindo em saidinha temporária, sendo que foi condenado por matar a sua filha. Vê Suzane von Richthofen saindo no Dia dos Pais para comemorar o Dia dos Pais em liberdade. Não, como não? Sendo que matou os seus pais. A Suzane Richthofen teve uma saída temporária no Dia dos Pais? Exatamente. Me fala em que país sério isso existe? Onde existe não tem como você acreditar num negócio como esse. Mas é a realidade do nosso país. De 2006 a 2023, 128 mil criminosos. Quase 130 mil criminosos saíram em saidinha temporária e não voltaram. Isso corresponde a milhões de crimes cometidos, isso só no estado de São Paulo. Entre furtos, roubos, tentativas de homicídios, estupros e tudo. Essa que é a realidade do Brasil. Agora tem gente que me fala, não, peraí, a gente tem que fazer o sistema prisional como meio de ressocialização. Porque se a gente pegar duro nas leis penais aqui no Brasil, isso não vai estar diretamente ligado à redução da criminalidade. Pô, no Brasil, o Brasil é responsável por 10% dos homicídios do mundo. A gente está 4 vezes acima da média de homicídios do mundo. Mais de 20 homicídios a cada 100 mil habitantes. Você pega Estados Unidos, Japão, El Salvador, que tem prisão perpétua, tem penas mais duras, que tem até pena de morte. Pergunta se o índice criminal nesses países é maior. É menor do que no Brasil. Faça-me o favor, esse é o primeiro movimento. Eu queria dar os parabéns aqui para o governador Tarcísio, para o secretário de Segurança, que foi, como deputado federal lá, encampar essa luta, o Guilherme Derrite, que é o primeiro passo para acabar com a impunidade do Brasil. Ainda há muito o que fazer, mas isso é uma mensagem para os criminosos, que ou eles param de cometer crime, ou eles começam a pensar melhor no que eles estão fazendo, ou eles vão para a cadeia e não vai ter essa palhaçada toda aí de ficar saindo para comemorar a data festiva com família. Falou e disse. O nosso querido Rafael Macris tocou no assunto de homicídios. Sabem quantas pessoas foram assassinadas no Brasil nos últimos 20 anos? 1 milhão de pessoas. 1 milhão de brasileiros assassinados nos últimos 20 anos. Isso é um nível
epidêmico. Ana Beatriz Hirsch, concorda com os nossos debatedores ou você já acha que não, uma saidinha de vez em quando, tudo bem? Não, vamos lá, deixa eu me explicar bem, porque senão vão me xingar aí nas redes sociais. Não pode xingar, cada um dá a sua opinião. A questão é a seguinte, eu entendo que a saidinha, na circunstância atual do sistema carcerário brasileiro, ela não alcançava os fins a que ela foi colocada em primeiro plano, que é justamente essa questão da ressocialização. E aí, o que eu digo é, você não ressocializa só por meio da saidinha. Você precisa ter outros instrumentos no sistema carcerário para permitir que esse preso não saia de lá pior do que ele entrou, que hoje é a infeliz realidade que a gente vive. Então, por esse aspecto, eu entendo que sim, era necessário acabar com a saidinha, ainda que neste momento, mas isso não é suficiente. Nós não podemos achar que a vida vai melhorar e eu vou poder sair na rua sem ter medo de tomarem o meu celular, porque a saidinha acabou. É um passo, com certeza é um passo, mas isso precisa vir acompanhado de uma série de outras providências e discussões que não podem ser feitas no calor da sociedade, aí desse ânimo todo. Precisam ser discussões técnicas e elaboradas que façam com que o sistema carcerário seja modificado para conseguir fazer com que os presos cumpram as suas penas, sem que isso os torne pessoas ainda piores, porque em determinado momento eles vão sair da cadeia, seja por meio da saidinha, seja por meio da progressão da pena, vai ter um momento que essas pessoas vão sair. Então a gente também não pode simplesmente achar que deixá-las lá enjauladas vai resolver o nosso problema. Nós precisamos de um debate sério e profundo, não só sobre um instrumento que é a saidinha, mas sobre todo o sistema carcerário. Muito bem. Colocou bem a Ana Beatriz, quer dizer, precisa uma medida global. E outra coisa, só tem direito à saída temporária quem não for reincidente, quem está no regime semiaberto, quem não tiver periculosidade. Talvez o problema esteja também na leniência com que essas saídas são concedidas. Mas eu queria ouvir, eu gosto sempre do Mano. O Mano tem também, assim como os demais debatedores, tem posições muito firmes, claras, ele produz com muita lógica seu raciocínio. Queria te ouvir, Mano. Obrigado, Capês. Eu posso fazer uma pergunta antes, porque eu tive a oportunidade de conversar com alguns juristas e uma dúvida tem surgido sobre a efetividade do fim da saidinha no que diz respeito ao tempo. Porque temos o princípio de que a lei penal não pode retroagir desde que não seja em benefício do réu. Perfeito. Então, a dúvida é, se a saidinha for considerado um direito, quer dizer que o efeito do fim da saidinha, a gente só vai começar a sentir quando os presos dos crimes cometidos a partir da sanção forem aqueles beneficiários da saidinha, ou seja, no curto prazo, não muda nada ou muda desde já com a aprovação da saidinha? Comigo. Excelente pergunta. Brilhante a sua pergunta. Ele está dizendo o seguinte, se a saída temporária é uma norma de direito penal, ela não pode se aplicar a crimes praticados antes da sua entrada em vigor. Então, se você acabar com a saída temporária, você está tirando um direito do preso. Você está diminuindo o direito de liberdade dele. Você está intensificando, aumentando o poder de punição do Estado. E isso tem natureza penal. Se tem natureza penal, está escrito na Constituição. Nenhuma norma que tem natureza penal, que mexa com a liberdade do sujeito, pode retroagir para prejudicar o agente. Então, por exemplo, progressão de regime. Quando o sujeito praticou o crime, podia ter progressão de regime. Agora mudou a lei para ter progressão de regime, é muito mais difícil. Retroage para aplicar ou está prejudicando? Olha, eu vou dizer para você o seguinte. No meu modo de ver, doutrinariamente, é uma norma híbrida. É uma parte processual e uma parte penal. Sendo híbrida, ela não pode retroagir para prejudicar o agente. Então, seria só dali em diante. O que a jurisprudência está entendendo? Os tribunais, eles entendem que normas que tratam de progressão de regime e saída temporária são normas processuais. Então, se é norma processual, não se aplica aquele princípio que ela não pode retroagir para prejudicar. É o brocardo tempus regit actum. Aprovou a lei, aplica naquele instante. Então, eu tenho a impressão que caso venha a ser aprovado o fim da saidinha,
ela vai ser uma proibição imediata para todo e qualquer preso, mesmo que cometeu o crime antes da entrada em vigor. Mas haverá o risco de judicialização disso? Com certeza haverá uma chuva de habeas corpus com relação a isso. Não, e também posso só comentar, existe uma questão aí de entender a execução da pena como um todo, então, como uma norma processual. E aí, então, os direitos todos que os presos têm ao longo da execução da pena, na verdade, podem ser subtraídos com uma alteração legislativa. É isso. Alguns direitos, por exemplo, remissão, por exemplo. A cada 3 dias de trabalho, perde um dia de pena. Isso está extinguindo pena, isso tem que ser uma norma penal. Se você acabar com a remissão, não pode retroagir. Você tinha direito de obter sua liberdade cumprindo 2/3 da pena. Agora você tem que cumprir 90% da pena. Está prejudicando o direito de liberdade. Você está aumentando a intensidade do direito de punir e tirando o direito de liberdade. Então ela tem natureza penal, no mínimo híbrida. Mas não é assim que os tribunais têm decidido. Os tribunais, eu não tenho bola de cristal, mas eu projeto, meu prognóstico, os tribunais, se for aprovada, vão dizer: essa norma tem natureza processual, se aplica imediatamente e a partir de agora nenhum preso mais tem direito à saída temporária, a não ser aqueles que forem frequentar cursos profissionalizantes. Muito bom. Eu fiz a pergunta justamente por uma dúvida sobre a priorização no debate, no sentido de que, infelizmente, né, essa é uma mudança que vai atingir poucos presos, né? No sentido de que são poucos os que têm o direito à saidinha hoje. E, na minha visão, o nosso problema de segurança pública, ele é muito mais estrutural e generalizado. Então, acho que seria importante, como sociedade, que a gente discutisse medidas mais amplas, que vão ter um impacto maior. Por exemplo, a questão da progressão de regime. Eu acho que é algo que a gente precisa debater com urgência. A gente não pode viver num país em que, na prática, as punições são por 1/6 da punição e não por aquilo que efetivamente é julgado. E aí, na minha visão, passa por um debate que acaba sendo sobre a lógica da aplicação de alguns instrumentos, como a saidinha e a progressão de regime. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que a gente devia inverter a lógica de como as coisas funcionam hoje no Brasil, porque tanto a saidinha até agora como a progressão são tratados como se fossem direitos do apenado e que a simples passagem do tempo fizesse com que o apenado tivesse aquele direito, no lugar de serem instrumentos possíveis para aplicação criteriosa por parte do sistema penal. Ou seja, em outros países existem também modelos de progressão de regime, mas são modelos que avaliam o grau de melhora da condição de cada apenado, o que, para mim, faz muito mais sentido, porque você criaria um incentivo dentro do sistema para que o apenado busque demonstrar a melhora da sua condição, que mostre que está tendo um esforço de se educar, de se integrar novamente à sociedade, que, portanto, merece receber algum tipo de benefício, seja a saidinha, seja uma progressão de regime. Então, eu acho que esse é um tipo de discussão, por exemplo, que a gente deveria colocar na mesa de forma mais ampla. Claro que, se a gente isolar o debate sobre a saidinha, eu também sou a favor da mudança que foi aprovada. O meu ponto é, o nosso problema de segurança é muito maior do que a saidinha e a gente precisa fazer um debate muito mais amplo, que também passa, na minha visão, por recuperarmos o poder de gerir as unidades prisionais. É um escárnio e um absurdo, uma vergonha para todo cidadão brasileiro que os presídios no Brasil sejam geridos pelo crime organizado. Então, na minha visão, esses debates deveriam ser colocados na mesa para além da saidinha apenas. Eu acho o seguinte, a colocação do Mano é muito lúcida no seguinte sentido: não dá para achar, resolveu o problema. Agora não tem mais saída temporária, eu posso sair na rua que eu estou tranquilo. Então, é importante a gente ter um enfoque, mas não ter uma impressão política desse fato, ou ter um proveito político desse fato. Acho que talvez é discutível, me parece que a saída temporária
teria como pressuposto que o Poder Executivo cumprisse o seu dever e construísse as colônias penais. Como ele não construiu, avacalhou tudo, então, na verdade, você tem que readaptar a lei à realidade. Sob esse prisma, sim. Mas o Mano está certo quando ele diz, não dá para achar que isso aqui é o apanágio para a solução de todos os problemas. E também sob o risco da gente gerar uma frustração na sociedade, porque o problema da segurança é gravíssimo e ele precisa de várias outras medidas para a gente abordar de forma eficiente. Macris está incomodado. O que foi, Macris? Fala. Capês, é só para deixar claro que muita gente não sabe que o que foi aprovado no Congresso Nacional não é só referente a saidinhas. O Mano estava colocando aqui com relação à progressão de regime. Desde 2003 a gente não tem a obrigatoriedade de exame criminológico para progressão de regime. Nesse pacote que foi aprovado, está instituindo novamente a obrigatoriedade. Porque daí não tem uma avaliação do preço para saber se ele é perigoso ou não. Há uma progressão de regime, ele está na rua cometendo crime de novo. E uma outra coisa importante, o aumento da possibilidade de monitoramento eletrônico para criminosos, por exemplo, em regime aberto. Com esse projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional, vai haver essa possibilidade também. Então não se trata apenas das saidinhas. É uma questão muito mais ampla. Isso é só o começo de uma luta muito grande para estrangular o crime organizado aqui no Brasil. Muito bem, está muito bem trazido, colocado, acrescentado. Quero só lembrar o seguinte, a Lei de Execução Penal exigia o exame criminológico. O artigo 112, parágrafo único. Sabe por que tiraram o exame criminológico? Que o Estado não tem estrutura para fazer o exame criminológico. Então ficava ali todo mundo, filas e filas de presos aguardando, progredir, não podiam porque não tinha estrutura. Então, se vai exigir o exame criminológico, e o Rafael Macris foi muito feliz em fazer essa lembrança, eu vou dizer para vocês, ou o Estado toma vergonha na cara, Estado que eu digo é poder público, não estou me referindo a ninguém especificamente, ou o poder público toma vergonha na cara e constrói as casas de albergado, as colônias penais, dá condições do preso trabalhar, porque senão ele entra no crime organizado, e cria uma estrutura capaz de dar vazão aos exames criminológicos, ou não adianta simplesmente fazer a lei. O papel aceita tudo, a realidade exige investimento.